OVNI e as civilizações extraterrestres, capítulo 14. A perturbadora história das máquinas fantásticas desde 1946. A primeira onda de objetos voadores não identificados dos tempos modernos desencadeou-se sobre a Escandinávia durante o verão de 1946. Na época, os meios oficiais atribuíram aos soviéticos a paternidade desses objetos desconhecidos. A guerra acabara de terminar e todo mundo sabia que russos e norte-americanos faziam experiências com foguetes do tipo V1 ou V2 tomados dos alemães. A localização bem precisa das zonas sobrevoadas, então, no norte da Europa, permite-nos constatar um fato que com frequência se reproduziu depois por ocasião de ondas maiores. Os engenhos cósmicos de proveniência desconhecida tinham penetrado em nossa atmosfera pela chaminé do Polo Norte, ali onde a camada de radiações de Van Allen é quase nula. Em 1963, uma esquadrilha de discos voadores penetrou nos céus terrestres pela chaminé do Polo Sul e sobrevoou numerosas bases militares instaladas na Antártida. Data de 1947 o início de um interesse mais sério pelos OVNI. A 24 de junho desse ano, Fred Johnson, um norte-americano de Oregon, estava nos Montes Cascades, quando sua atenção foi atraída por 6 discos luminosos que evoluíam em fraca velocidade em um céu perfeitamente puro. Possuindo um telescópio, examinou-os à vontade. Horas antes, o proprietário da companhia que fornecia materiais de incêndio do Grande Oeste, Kenneth Arnold, percebera quando pilotava seu avião particular entre Chehalis e Yakima, estado de Washington, 9 discos cintilantes que se deslocavam à altura dos picos cobertos de neve do Monte Rainier. Cada um deles parecia-se a um disco e tinha o porte de um C-54. Kenneth Arnold avaliou a velocidade dos engenhos a 2.000 km por hora. Fred Johnson e Kenneth Arnold, saídos de meios totalmente diversos, não se conheciam. Entretanto, os dois descreveram objetos voadores idênticos, não correspondendo a nada conhecido quanto a tipos de aviões usados na época pelos civis ou pelos militares. Fred Johnson, graças a seu telescópio, estava acostumado às coisas do céu. Quanto a Kenneth Arnold, piloto tarimbado, sabia perfeitamente que os engenhos que vira acima do Monte Rainier não caracterizavam nenhum engenho voador em serviço naquela época. O caso Mantell. O fim trágico do capitão Mantell é conhecido por todos os pesquisadores, mas acreditamos útil mencioná-lo mais uma vez aqui, porque depois de 7 de janeiro de 1948 houve numerosos capitães Mantell que morreram ao enfrentar discos voadores. Tudo começou em Madisonville, a 7 de janeiro de 1948, às 13h45, hora local. Dezenas de testemunhas observaram no céu durante vários minutos um enorme disco voador que sobrevoava a cidade. Alertou-se a polícia. Os membros da administração, que possuíam binóculos, inspecionaram o engenho até às 14h30. Neste momento, ele mudou de rumo, dirigindo-se para Fort Knox, onde está guardado o estoque de ouro dos Estados Unidos. A polícia alertou então a aviação de caça. Um quarto de hora mais tarde, o OVNI foi localizado pelo vigia do aeroporto de Godman. A distância entre Madisonville e Godman é de 150 km. O disco deslocava-se então a 600 km/h. O OVNI demorou-se na posição vertical sobre a base e todos os oficiais do aeroporto puderam vê-lo de pormenores. O coronel Hykes, comandante da base, fez realizar um controle pelo radar, depois alertou 3 caças F-51 que passavam naquele instante sobre Fort Knox. Deu-lhes então a ordem de identificar o misterioso engenho. Os pilotos obedeceram e partiram para cima dele. A perseguição era dirigida pelo capitão George Mantell, piloto que prestara serviços notáveis às da aviação de caça. Às 14h45, Mantell avisou o coronel Hykes que o disco estava exatamente em cima dele. "Aproximo-me para melhor examiná-lo", disse ele. "O engenho é enorme e parece ser de metal." Durante 25 minutos, Mantell e os 2 perseguidores que o acompanhavam tentarão chegar bem próximo ao objeto, mas este lhes escapa com facilidade, desenvolvendo uma velocidade superior à dos F-51.
A coisa sobe a uma velocidade igual à nossa, anunciou Mantel, isto é, a 500 km/h. A 5.000 metros de altitude, os dois caças perderam o avião de Mantel de vista nas nuvens. Às 15h15, Mantel informou que o engenho subia sempre e que a 6.000 metros, não tendo máscara inaladora de oxigênio a bordo de seu avião de caça, ele abandonaria a perseguição. Foi sua última mensagem. Horas mais tarde, descobria-se seu aparelho pulverizado, os destroços espalhados por vários quilômetros quadrados. Visivelmente, o F-51 havia sido desintegrado em pleno céu. Como se sabe, o caso Mantel teve grande repercussão, pois em nenhum caso este piloto experiente poderia ter sido vítima de uma miragem. Tentou-se esconder o acidente, afirmando que os 3 F-51 tinham perseguido um balão-sonda. A mais de 500 km/h e contra o vento, esse balão era muito rápido. Mantel atribuíra ao objeto que perseguia um diâmetro de 170 metros. Estas afirmativas foram registradas pela torre de controle e verificadas pela comissão de investigação. Seria preciso imaginar outra versão para os fatos. Afirmou-se então que o piloto subira acima de 6.000 metros e, atacado de anoxemia, atingido pelo voo cego, seu avião teria se desintegrado no ar após ter ultrapassado a barreira do som. Mas no dia em que George Mantel encontrou um fim trágico, a torre de controle de Lockbourne, Columbus, notou um disco voador enorme que atravessava o céu a mais de 1.000 km/h. O radar da base seguiu-o por muito tempo, enquanto, como os Vimanas da Índia antiga, ele evoluía em montanhas russas, parecendo, em certos momentos, tocar o solo. Mais uma vez, imaginou-se outra versão para explicar o fim de Mantel. O capitão teria perseguido o planeta Vênus. Infelizmente, os azimutes de Vênus não concordavam inteiramente com a posição do objeto que parecera ameaçar o cofre forte dos Estados Unidos. Desde o acidente de Mantel, os pilotos norte-americanos receberam ordens muito determinantes quanto às suas relações com os OVNI. Proibição de usar as armas de bordo e limite da perseguição. Desde 1947, os serviços secretos norte-americanos tinham boas razões para crer que os discos voadores não eram ilusões de ótica. A 30 de dezembro, o secretário de Estado da Defesa, James Forrestal, constituiu uma primeira comissão de investigação. O estudo dos OVNI foi empreendido em numerosos projetos. Projeto Twinkle, Projeto Blue Book, Comissão Grudge, Projeto Sign. Após a invasão dos céus em 1952 por milhares de OVNI, ano durante o qual a América e a Europa foram sobrevoadas por centenas e centenas de vezes, o Air Technical Intelligence Center, ATIC, estudou 3.000 casos de aparecimentos. A 19 de setembro de 1952, quando diversas forças marítimas da OTAN participavam da Operação Grande Verga, um disco voador fez uma evolução bastante notada acima dos navios do Pacto do Atlântico. Centenas de marinheiros e almirantes viram um avião Gloster Meteor da Home Fleet perseguido por um disco voador. São acontecimentos graves e nova passagem aberta de alto a baixo nesta escalada de um tipo especial. Eles fizeram com que se rompesse o silêncio oficial. Pelos comunicados repetidos através da imprensa, teve-se a impressão de que um condicionamento do grande público estava em vias de ocorrer. A 12 de abril de 1966, um conselheiro da Força Aérea dos Estados Unidos, quebrando o muro de silêncio construído em torno das aparições dos OVNI, preconizou uma investigação séria sobre o problema. Os Estados Unidos puseram em ação, então, a comissão de investigações dirigida pelos professores Condon e Hynek. Bem depressa, as dissensões se manifestaram entre os dois principais dirigentes, Condon respeitando muito estritamente as diretivas governamentais, Hynek ameaçando revelar ao grande público tudo o que fora a ele dissimulado sobre os OVNI durante 20 anos. Na URSS, foi um programa de televisão, o Correio das Novidades, que assinalou aos russos as observações sobre OVNI que se estavam efetuando há 5 anos sobre o território nacional. Durante o programa, fotografias e desenhos de engenhos foram apresentados. Na maioria dos casos, os discos voadores tinham sido assinalados no Cáucaso, perto de Stavropol e atrás do Círculo Polar na região de Dixon.
Sob a proteção da Sociedade DOSAF, que se juntou ao Círculo de Trabalho Cosmonautic, pesquisas do mais alto interesse foram feitas. O Major-General Stogerov foi convidado a dirigir a nova organização. Oficial da aviação, Anatoly, para os íntimos, estudou sistematicamente e com prioridade as numerosíssimas fotos tomadas pelos pilotos e pelos astronautas. Paralelamente às pesquisas soviéticas, o NICAP ergueu na Europa um sistema denominado Euronet, ou Rede sobre a Europa. Esta organização norte-americana mobilizou todos os pilotos de 25 linhas aéreas europeias. Para nosso pesar, a Air France não participou desta operação. Sabem todos que, para se tornar piloto de linha, é preciso dar provas de extraordinário sangue frio, possuir instrução de nível superior e passar por exames médicos acurados. Os testes psicotécnicos que avaliam o psiquismo dos futuros candidatos parecem torturas chinesas. Os aviadores são, portanto, pessoas equilibradas não sujeitas a alucinações. Neste caso, por que, quando um deles declara ter cruzado entre o céu e a terra com um OVNI, a companhia que o emprega não o castiga com proibição de voo? Só há duas soluções. Os discos voadores são todos balões-sondas e os pilotos que os tomam como discos voadores são vítimas de miragem, ou então os pilotos são sadios de espírito e os OVNI existem. Parece difícil sair disso. Se todos os aviadores que encontram OVNI fossem paranoicos, podemos apostar que um deles já teria há muito tempo tomado a Praça da Concórdia pela pista de Orly. Falemos seriamente, se deixamos de lado o caso Mantel e de seus dois companheiros de equipe, uma das primeiríssimas observações aéreas foi feita por dois pilotos experientes da Eastern Airlines a 24 de julho de 1948, às 3 horas da manhã. Naquela noite, C.S. Childs e John B. Whitted pilotavam um avião civil a 1.500 metros de altitude perto de Montgomery, no Alabama. De repente, viram um aparelho sem asa de 30 metros de comprimento em forma de cigarro, de diâmetro que era o dobro do da fuselagem do B-29 e que se deslocava 1/3 mais depressa do que um avião à reação. Parece ter uma fileira de postigos acima de uma cabina arredondada, que sugeria uma cabina de pilotagem. O interior desta cabina parecia extraordinariamente luminoso. A luz emitida era idêntica à de uma tocha de magnésio. Ao longo dos flancos do aparelho havia um halo de cor azulada, que nimbava sua superfície. Chamas vermelho-laranja escapavam-se por trás. Quando os pilotos do OVNI viram o avião, o cigarro voador acelerou com um terrível jato de chamas que saiu de uma espécie de reator. O misterioso objeto celeste perdeu-se então nas nuvens. Childs e Whitted ficaram um instante estupefatos e, depois de terem combinado entre si, decidiram tomar o mesmo rumo que o OVNI. Naquele preciso momento, seu DC-3, sacudido por abalos terríveis, quase se partiu no ar. A 1º de outubro de 1948, acima do aeródromo de Fargo, Dakota do Norte, o tenente Gorman, da Força Aérea dos Estados Unidos, deu combate a um disco luminoso. Mergulhou por cima dele com seu F-51. O engenho desviou-se e escapou-lhe bruscamente, depois, voltando-se a uma velocidade fantástica, caiu sobre ele. Para evitar a colisão, Gorman teve de recolher-se. No solo, a interceptação era seguida por diversos aviadores dotados de binóculos. 2 aviões que se preparavam para aterrissar viram também essa bola luminosa. Manilha, 1949. O tenente Moyers, da 67ª Esquadrilha do 18º Grupo de Caça, dirige uma patrulha de 4 Mustang contra um enorme cigarro voador. Este percebe-os, faz meia volta e quase os faz entrar um no outro. Como um cão raivoso, minutos mais tarde, atira-se sobre um DC-3. 15 de junho de 1951, no Vale do Reno, 2 pilotos de caça põem-se a perseguir um objeto metálico circular. Depois de 7 minutos de corrida espacial, seus vampiros perdem terreno. O disco deixa-os no mesmo lugar, subindo ao céu verticalmente. Meses mais tarde, 2 pilotos da Air France, Chavas e Clement, notam outro disco no céu de Draguignan. A 20 de agosto de 1958, um misterioso e rotineiro objeto sobrevoa pela 12ª vez consecutiva a região de Udine. Fiel a um horário digno da SNCF,
O OVNI passava todas as noites à mesma hora, 19h50, hora de Paris. Segundo os peritos que o examinaram no FRIU, o objeto viajava a 450 metros do solo apenas, mas a uma velocidade de 16.550 km por hora. Aviões movidos a reatores da base de Udine, Rivolto, filmaram este OVNI e o observatório da cidade o fotografou. O Fígaro, de 27 de fevereiro de 1959, relata uma observação feita por várias testemunhas. Esta informação emanava de Detroit e era datada de 26 de fevereiro de 1959. A tripulação e os 35 passageiros de um avião de linha norte-americano. 3 discos voadores nos escoltaram durante 45 minutos. Segundo o testemunho da tripulação e dos passageiros, 3 objetos misteriosos em forma de discos escoltaram na noite anterior durante 45 minutos um DC-6 da companhia norte-americana Airlines, que faz a linha New York-Detroit. O piloto e os membros da tripulação, assim como os 35 passageiros, foram objetivos em sua chegada a Detroit. Os 3 objetos começaram a escoltar o aparelho em Phillipsburg, Pensilvânia, para o deixar em Cleveland, Ohio. O avião voava a altitude de 2.500 metros, mais ou menos, e a uma velocidade de 560 km por hora. O piloto, o capitão Peter Killian, declarou que jamais vira algo semelhante antes. Os objetos mantinham-se bastante longe do avião, esclareceu ele, porém modificando sem cessar sua ordem de voo, sempre mantendo uma velocidade que os conservava ao nível do aparelho. Outros pilotos da companhia American Airlines teriam também notado os discos. 2 anos mais tarde, a mesma aventura aconteceu a um piloto brasileiro, José Guilherme Saez. A 26 de julho de 1961, ele declarou ao aterrissar em São Paulo: "Agora acredito em discos voadores. Meus companheiros e eu mesmo, mais os 13 passageiros de meu avião, pudemos testemunhar que um disco voador volteou ao redor de nós a uma velocidade maluca. Nenhum avião poderia ter nem a forma nem a velocidade do objeto redondo que vimos no céu de São Paulo." O comportamento dos OVNI quando encontram aparelhos construídos pelo homem da Terra é curioso. Às vezes parece amigável, mas em certos casos, os pilotos dos OVNI parecem não se dar conta de que nossos aviões arriscam-se a chocar-se contra eles. Acontece que suas manobras nos deixam perplexos e fazem com que consideremos seus atos como hostis. A declaração do comandante Domingo Longo é edificante a esse respeito. Eila, testemunha do comandante Domingo Longo, da Aerolíneas Argentinas, à comissão de investigações que tomou suas declarações. No dia 21 de novembro de 1965, às 21 horas, hora local, quando me preparava para aterrissar, percebi diante de mim um objeto luminoso que a princípio tomei como sendo um outro avião que voasse com todos os seus faróis acesos. Mas assim que ele chegou bem perto de nós, percebi que não se tratava de um avião e gritei ao copiloto Pedro Bassi, que estava no comando: "Cuidado, cuidado, ele vai chocar-se conosco." Bassi mudou de direção e, exatamente naquele momento, o objeto, que tinha a forma de uma lua cheia, tomou altura a grande velocidade e desapareceu. A noite era calma e sem bruma e a visibilidade excelente. O operador da torre de controle afirmou que também observara o objeto. O copiloto Bassi confirmou as palavras do piloto Longo e precisou que o disco voador aproximara-se a uma centena de metros do Caravelle, arriscando-se a chocar com ele. Sábado, 27 de agosto de 1966, outro objeto voador não identificado fazia sua aparição muito notada acima da Floresta Negra e do Lago de Constância. Segundo testemunhas que o observaram durante longo tempo, este engenho evoluía a grande velocidade e em elevada altitude, mudando continuamente de forma. Redondo, quadrado, depois retangular, parecia translúcido e de cor prateada. Fizemos pessoalmente, no dia 24 de maio de 1967, com 5 testemunhas, uma observação idêntica entre 6h30 e 6h45 no céu de Nice. Atribuímos essas deformações constatadas a uma ionização periférica do objeto. No dia 27 de agosto de 1966, algumas testemunhas viram mesmo uma faixa de raios luminosos em toda a volta do OVNI. Este disco foi observado pelos radares militares do controle aéreo norte-americano.
Dois aviões de caça da base de Ramstein, F-102 a reação, decolaram e lançaram-se em perseguição do estranho objeto. Bom jogador, este deixou-os chegar à distância de tiro, depois desapareceu bruscamente no espaço, a uma altitude de 25 mil metros. Os dois F-102 receberam ordem de voltar à sua base, não representando mais o OVNI um perigo para o tráfego aéreo. Neste novo episódio da história já longa dos discos voadores, constatamos que os OVNI parecem conhecer as possibilidades de nossos aviões mais modernos. No número 10 de abril de 1966 do semanário inglês News of the World, que tira 7 milhões de exemplares, revista bastante séria, apareceram em primeira página fotografias de um engenho celeste desconhecido feitas pela senhora Joan Oldfield, com uma câmera fotográfica comum. A senhora Oldfield estava a bordo de um aparelho da British United a 3.000 metros de altitude, com um tempo ensolarado, quando na vertical da cidade de Cannock, na região de Staffordshire, ela percebeu um objeto que a princípio pensou que fosse um avião a jato. Tirou sua câmera e começou a filmar quando este último se pôs a girar em volta do avião que a transportava. O OVNI passou bem perto, recolheu suas asas, depois tomou a forma de um disco voador antes de desaparecer. A 16 de abril de 1966, os aviadores da base de Houston, no estado de Ohio, subiram ao espaço para dar caça com seus aviões a jato a um disco voador que sobrevoava sua base. O DV diminuiu sua velocidade e os jatos muito rápidos viram o disco escapar-lhes. Dois adjuntos do xerife do condado de Portage seguiram-no de carro por mais de 140 quilômetros. O OVNI foi filmado pelos pilotos e por numerosas testemunhas no solo. Um mês mais tarde, a 16 de maio de 1966, os fotógrafos de Copenhague fizeram centenas de fotografias de um disco voador que ficou várias horas no céu sob a forma de um grande ponto luminoso. Os radares do aeroporto localizaram esse objeto acima da República Democrática Alemã. Numerosos pilotos de aviões assinalaram o fenômeno para a torre de controle e perceberam a intensa atividade aérea que reinava junto do OVNI. Os cosmonautas russos e norte-americanos foram também surpreendidos por certas manifestações insólitas do espaço. Globos de fogo não maiores do que bolas de tênis os acompanhavam às vezes em seu giro ao redor da Terra. A muitas centenas de quilômetros no espaço, Charles Conrad e Richard Gordon filmaram quando sobrevoavam a África a bordo do Gemini 11, um objeto que não puderam identificar próximo à sua cápsula espacial. Esta observação deve ser comparada às aparições de mini-discos que se apresentam sob a forma de rodas encaixadas ou discos de pequeno diâmetro. Luminosos e móveis, estes objetos foram vistos numerosas vezes. Um deles atravessou um campo sob o olhar estupefato de um valente camponês em Attigneville, na França. Uma informação muito importante concernente ao voo da Apollo 7 parece que nunca foi publicada na França. Devemos-la ao Grupo de Estudo de Objetos Celestes Não Identificados, CEOCNI, cujo dinâmico presidente, Sr. Francis Schaeffer, pôs em funcionamento uma rede de informações tão extensa quanto aperfeiçoada. Num rápido noticiário de sexta-feira, 11 de outubro de 1968, às 22h15, a agência telegráfica suíça anunciava os seguintes fatos. Quando a cápsula Apollo 7 sobrevoou a Austrália, o cosmonauta Cunningham assinalou que corpos voadores não identificados passavam nas proximidades de sua cápsula espacial. Fim da citação. A agência telegráfica suíça recebia esta informação da agência britânica Reuters de Cabo Kennedy. A informação da Reuters foi transmitida por telex às 20h20, folha 44 do serviço estrangeiro. Esta desventura da Apollo 7 é particularmente perturbadora e entra no quadro das numerosas observações anteriores efetuadas por cosmonautas da NASA. Gordon Cooper, ao qual Henry Salvador dedicou uma de suas canções, parece que dificilmente se recuperará de seu choque, e este astronauta não mais será colocado em órbita. Também ele, quando sobrevoava a Austrália, teve a ocasião de fotografar um disco voador brilhante e verde que uma estação de observação australiana acabara de detectar. O Dr. Kurt Debus, diretor do Centro Espacial de Cabo Kennedy, predisse que o homem encontraria outros seres vivos no espaço exterior. Afirmou mesmo:
É uma certeza matemática muito maior do que as antigas teorias expostas por sábios e filósofos, cujas observações e descobertas tornaram possíveis nossas atividades atuais. Podemos perguntar-nos se acidentes devidos a uma não preparação moral para encontros com outras formas de vida e de inteligências cósmicas já não se produziram. A imprensa ocidental publicou há alguns meses uma informação guardada em segredo durante muitos anos. Ela diz respeito a uma experiência espacial soviética que teria terminado de maneira trágica. Na noite de 24 de fevereiro de 1961, as estações de escuta de Bochum, Meldon e Turim captaram a última mensagem de um casal de cosmonautas soviéticos que tinha sido lançado 4 dias antes da base de Baikonur. Esta tripulação, composta de um homem e uma mulher, declarava que a condição física era boa, mas que sua reserva de ar estava quase esgotada. Além do mais, o homem relatou que a energia elétrica baixava consideravelmente, mas que a órbita se mantinha como estava previsto, a cápsula correspondendo aos comandos do piloto. De repente, a mulher interrompeu-o. Imediatamente percebeu-se que ela estava agitada. Vou segurá-lo e mantê-lo fechado em minha mão direita, disse ela. Olhe pelo postigo, eu o tenho. Alguns segundos mais tarde, a voz do homem fez-se ouvir de novo. Aconteceu alguma coisa. 3 segundos se escoaram. Se não voltarmos, o mundo jamais o saberá. É difícil. Naquele instante, a estação cortou para anunciar que eram 20 horas, hora de Moscou. As últimas palavras pronunciadas pelo casal eram ininteligíveis. É evidente que o homem e a mulher tinham visto muito perto deles, no espaço, alguma coisa que os surpreendera, depois a aterrorizara. Que teriam visto lá onde a tradição científica pretende que não exista nenhuma forma de vida organizada neste espaço considerado inviolado por engenhos de um outro mundo. O Boletim Polonês de Informação número 2 de 1959, sem dúvida, vai nos fornecer a resposta à nossa pergunta. Esta publicação consagra, com efeito desde esta época, um longo artigo a uma misteriosa manifestação insólita do espaço. Esta última desenrolara-se a bordo de um avião Tu-104, que voava de Cazaquistão a Alma-Ata para Moscou na primavera de 1959. O fenômeno descrito é semelhante àquele que se passou a bordo de uma fortaleza voadora norte-americana do tipo B-29 durante a Guerra da Coreia. O Tu-104 evoluía normalmente quando se notou bruscamente uma luz fraca no interior da cabina de passageiros, muito perto do corredor que leva à cabina de pilotagem. Este pálido clarão tomou de súbito uma forma sólida, metamorfoseando-se durante esta materialização em um disco luminoso de cerca de 50 centímetros de diâmetro. O objeto permaneceu então imóvel numa posição vertical. Os passageiros alarmaram-se e uma pessoa chegou a gritar fogo. Imediatamente, um piloto da tripulação precipitou-se para fora da sua cabina, armado com um extintor, mas não viu fogo nem o objeto, tendo este desaparecido. Os ânimos acalmaram-se e a situação mal começava a voltar ao normal quando, de repente, o objeto ressurgiu. Ele começou uma lenta evolução através da cabina, de janela em janela, num movimento que o punha quase em contato com os passageiros. Transidos de medo, estes evitaram até fazer o menor movimento. Mais tarde, um deles afirmou ter sido roçado pelo objeto discoidal, que não era quente nem tinha cheiro. Depois de ter feito minuciosamente a volta ao avião, este mini-disco voltou ao seu lugar inicial perto da entrada da cabina de pilotagem, antes de desaparecer para sempre. À sua chegada em Moscou, pediu-se aos passageiros que não revelassem nada a ninguém a respeito deste incidente e não procurassem penetrar o segredo desta coisa. Entre os viajantes estava um jornalista polonês que, felizmente, fez um relatório desta aventura. Pode-se admitir que se tratasse de um disco telemétrico, registrando imagens e pensamentos, para os transmitir a naves habitadas, e que os passageiros do Tu-104 foram testemunhas de materialização e desmaterialização de uma espécie de computador ultra-aperfeiçoado, imaginado por seres de outro mundo. Quando os policiais de Sieux, Alta Viena, pesquisam sobre os discos telemétricos. Sieux, Alta Viena, um nome ideal para os aparecimentos de OVNI.
Os habitantes desta comuna de 1.200 almas perguntam-se qual será a origem das fontes luminosas que aparecem todas as noites entre 19 horas e 23 horas, diante da casa de um cultivador, o Sr. Leroy, pai de 8 crianças, que mora numa casa isolada perto do lugarejo chamado La Paig. Esses pontos luminosos, do tamanho de uma lâmpada elétrica, manifestam-se à altura de um homem, ora amarelos, ora alaranjados, ora vermelhos, e não possuem raios. O Sr. Leroy, que reside em Sioux há 8 anos, começou a perceber este fenômeno em outubro de 1968. No início, seus vizinhos, aos quais ele narrou os fatos, pensaram que se tratasse de luzes provenientes de lugarejos vizinhos, ou faróis de carros que circulam numa estrada que se encontra mais abaixo. Outros pensaram que o Sr. Leroy tinha lido muitos livros de ficção científica. Bem depressa, a casa desse corajoso homem viu surgirem os curiosos e os céticos, que acabaram concluindo que não era nada e que apenas se tratava de um fenômeno de alucinação. No final de dezembro de 1968, mais de 50 pessoas marcavam o encontro todas as noites diante da fazenda. Todas as crianças do lugar pediram então a seus pais que as levassem para a frente daquela casa, convencidos de que as luzes desconhecidas pertenciam ao Papai Noel. Quanto aos policiais, decidiram eles efetuar regularmente patrulhas nas cercanias, depois que, no domingo, dia 21 de dezembro de 1968, uma dezena de tiros foram feitos sobre as misteriosas luzes. Estas nem por isso desapareceram mais depressa do que de costume. Isto permite concluir que o estranho fenômeno luminoso não era obra de gozadores. Pode-se perguntar se esses discos estranhos são, como nós o pensamos, instrumentos de estudo enviados por uma outra civilização. Que opinião terão nossos visitantes a respeito de nosso comportamento agressivo? Tentar destruir o que escapa a seu entendimento eis bem uma reação do homem do planeta Terra, e, sem dúvida, isto explica a recusa de contato por parte de nossos visitantes celestes. No momento em que nos preparamos para colonizar a Lua, ainda não humanizamos o nosso próprio planeta.